foi nem muita gente no primeiro congresso. Aí o segundo foi melhorando, o terceiro. E hoje, né, mesmo quando ele está lá na Itália, mas o congresso permanece e é uma bênção. Né? Porque o início sempre é um pouco difícil. Quem vai cavar, né? Mas as irmãs vão se animando cada ano, vai se acostumando, vai aperfeiçoando, vai adorando a Deus. E o Senhor, aleluia, Ele vai fazendo coisas lindas na vida de cada uma que se dedica na obra do Senhor e está disposta a adorar o Senhor neste lugar. Porque você veio aqui neste lugar para adorar. Quem veio adorar nesta noite? Aleluia! Se você veio adorar o Senhor, então glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra e glória de todo louvor. Amém? Eu vou deixar aqui uma breve saudação, porque está aqui o nosso evangelista, ele vai trazer a mensagem da palavra. Glória a Deus. E eu lembrava de uma mulher, aqui em 1 Samuel, aleluia, uma mulher fantástica, que foi uma mulher apaziguadora. Aleluia, né? A Abigail. Que mulher sábia. Não é? É uma mulher que tem uma sabedoria muito grande de Deus naquele momento onde a notícia era de morte. A notícia era difícil. Aleluia. Mas Deus deu àquela mulher estratégia. Deus vai te dar estratégia nesta guerra. Aleluia. Deus deu àquela mulher estratégia para ela evitar uma grande tragédia na vida dela. Aleluia. Oh, glória. E aqui no capítulo 25, né, fala dessa passagem. Quando sabemos que Davi tinha feito bem ao seu marido Nabal, que era um homem mau, um homem perverso, um homem terrível. E ela, certamente a Bíblia não fala, mas ela suportava aquele homem. E Deus cria uma situação, irmã, para mudar a história de alguém. Aleluia! E Deus criou aquela situação para mudar a história daquela mulher. Aleluia! Muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo naquele momento. A gente vê um rebuliço acontecendo. Aleluia! Uma coisa tão difícil, um rebuliço, uma coisa tão assim que você vai dizer agora que vai ser o fim. Mas te aquieta, porque Deus trabalha no rebuliço. Deus trabalha na situação difícil. Aleluia! E esta mulher, quando ela soube, aleluia, que foi negado a Davi aquilo que ele pediu de alimento para ele e para os seus homens. E Davi se indignou porque Davi tinha sido bom para ele. E disse: olha, não vai sobrar ninguém, nem homem, nem mulher, nem menino, ninguém. Amanhã ninguém vai sobrar. E quando chegou isto ao ouvido de Abigail, ela com muita pressa, aleluia, glória a Deus, diga para sua mãe, sua irmã, se levante. Foi fraco. Diga: se levante. Aleluia. Abigail, ela se levantou e tomou uma atitude. Porque muitas vezes nós temos que tomar atitude na nossa vida. Mas não é atitude de tola, não. É atitude de mulher sábia. Que no 23, o 25 diz assim: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi. Ela pegou o jumento, pegou as coisas que ela tinha preparado, e quando ela viu Davi, ela se prostrou diante de Davi. Aleluia! Porque temos que nos humilhar, irmão. Tem gente que chega querendo se exaltar, querendo ser isso ou ser aquilo, mas é na humilhação que você vai vencer. Aleluia! Quando a gente chega diante, aleluia, de um problema, a gente tem que se humilhar diante do Rei, para que Ele venha nos dar vitória. E ela disse
disse para Davi assim, olha, perdoa, foi a transgressão, foi minha. Aleluia. Glória a Deus. Meu marido, ele é um louco. Meu marido, ele é uma pessoa desequilibrada. Meu marido, ele não é sábio, ele é uma pessoa embriagada, ele vive embriagado. Ela justificou e ela disse, eu não sabia que os seus moços tinham vindo aqui. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, no verso 28, que ela diz assim, perdoa, pois a tua serva está esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os dias da tua vida. Aleluia. Veja como ela chegou diante de Davi. Ela chegou se humilhando, ela tomou uma atitude, ela chegou se humilhando e ela exaltou Davi. Aleluia. E as irmãs sabem, aleluia, que Davi, aleluia, louva a Deus porque aquela mulher sábia impediu ele de fazer uma grande tragédia naquele lugar. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei, aleluia, se você está passando uma situação difícil como esta mulher. Eu não sei se o teu marido é embriagado. Eu não sei se o teu marido é ímpio e te persegue. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai ter encontro com o teu marido. Aleluia! Porque Deus, Ele está ouvindo, aleluia, tudo aquilo que tu estás a passar. Aleluia! E Deus não é injusto, Deus é justo. Aleluia! E a Bíblia diz que Ele, aleluia, recebeu tudo aquilo que Abigail levou, foi embora, mas por uma semana. Aleluia! O Senhor do céu, aleluia, que vê tudo, que vê como tu estás, que vê o teu sofrimento, que vê a tua lágrima, Ele tomou providência. Aleluia! E aquele homem morreu de infarto. Aleluia! E Abigail, que foi, aleluia, eu posso dizer que o arco dos fortes foi quebrado na vida dela. Aleluia! Ela sofria, aleluia, e foi chamada para ser, aleluia, mulher do rei, esposa do rei. Aleluia! Diga para a tua irmã, Deus, Ele muda a história. Aleluia! Você crê que Deus está mudando a história de alguém desta noite? Deus está mudando a história de alguém nesta noite que está passando momento difícil com o marido. Aleluia! Aleluia! Deus vai ter encontro com o teu marido. Leva esta resposta de Deus nesta noite. Deus vai ter encontro com o teu marido. E do jeito que Deus fizer, tu agradece neste lugar. Quem crê neste negócio? Diga glória. Deus é terrível, igreja. Deus é terrível. Não pense que Deus não vê, aleluia, a tua situação. Não, Deus está vendo. E Ele está trabalhando. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando, porque Ele trabalha de dia e de noite por aqueles que nele esperam. Então espera no Senhor, confia nele, espera, confia, suporta mais um pouquinho, levanta a tua cabeça, aleluia, porque o Senhor, Ele é contigo. Amém, igreja? Eu agradeci a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos.
A direção do ciclo de oração e das irmãs, fiquem de pé, por gentileza. Nossa irmã Edinaure é a direção. As esposas de obreiro também, por gentileza. As esposas de obreiro, fiquem de pé, todas elas. Está aí as esposas de obreiro. O dirigente, o nosso companheiro o Eldon, e os demais companheiros que estão aqui, por gentileza, fiquem de pé, os obreiros da casa do Senhor. Graças a Deus. Todas as componentes, fiquem de pé. E compões aí este encontro de mulheres. Muito bem, graças a Deus. A igreja, por gentileza, fique de pé. Toda a igreja. Muito bem, o nosso evangelista Renato está aí a condição. E ouvi mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Quem diz amém? Amém. Agora diga assim: Senhor, fala comigo. Pode sentar, irmãos. Esse texto aqui mostra um momento muito difícil na vida de Israel, um momento que não era ocasionado porque Deus é mau de forma alguma, mas sim porque o povo vivia uma vida de pecado constante. E naquele tempo, quando Deus queria castigar uma nação, que hoje Deus não trabalha mais assim castigando, porque nós vivemos a dispensação da graça, mas no Antigo Testamento Deus trabalhava através da punição. E quando Ele queria punir o povo de Israel, Ele levantava uma nação contra o povo. Quando a gente vai ler o livro de Juízes, nós vamos ver que havia um ciclo. Deus oprimia o povo por causa do pecado. Ao povo orava a Deus, clamava livramento, Deus levantava um juiz. Aquele juiz pelejava contra a nação inimiga, usado por Deus. A vitória sobrevinha, e ao invés dela ser acompanhada de gratidão, o povo voltava a pecar. Aí o que é que Deus fazia de novo? Apertava. Aí permitia que outra nação inimiga se levantasse. Aí o povo corria, orava, jejuava, clamava, se humilhava. Deus levantava um juiz, dava vitória. Ao invés do povo permanecer na presença de Deus, o que é que o povo fazia? Aproveitava que estava todo mundo folgado e voltava a pecar. E vivia nesse ciclo. E Deus mostrando, obviamente, sempre a sua justiça e sempre a sua misericórdia. Até que um dia, quem se levantou contra eles foi o rei de Canaã, Jabim. Naquela época, Canaã era uma das maiores cidades, um dos povos mais poderosos. E o povo de Israel ficou oprimido 20 anos por este rei e seu exército. 20 anos em mão de uma grande provação. Um mês de provação, 6 meses de provação. Às vezes a gente quer até sair da igreja, abandonar a fé, desistir de tudo, não é? Imagine 20 anos ininterruptos de perseguição, de afronta. E aquele exército era um exército muito forte, porque naquele tempo ter uma carroça já significava que você era rico. Quem tinha carros, isso aqui não era carro como o nosso, automático, mecânico, elétrico, claro que não, era carroça, carro puxado por cavalo. Então quem tinha um carro já era considerado rico. Quem tinha 900 era considerado milionário. E os carros eram feitos de madeira, carroça é feita de madeira. Mas a característica desse aqui é que eles eram de ferro. Então era bilionário esse exército. Era um exército que quando se levantasse contra alguém, podia saber, aqui eu também não está, porque a gente vai perder. É derrota na certa, porque eles são muito poderosos. Mas o que foi que o povo fez diante disso? O versículo 3 diz que eles então clamaram ao Senhor. Porque na hora do desespero, na hora que não tem mais esperança, é que alguém às vezes lembra, não é, irmão? Talvez se orasse logo no começo, nem passava por tanta coisa, mas às vezes parece que a gente deixa mesmo o negócio piorar
mais jeito, aí é que vai orar. Como quando alguém está numa UTI ou internado, que o médico chega e diz: olha, agora não tem mais o que fazer, só Deus. E a família se desespera, um liga para o outro e diz: o médico disse que agora só Deus. E agora que está bom, que vai ser Deus que vai trabalhar, não era para a gente estar desesperado, mas a gente fica, porque a gente é racional, a gente é materialista, tem uma mentalidade pequena, terrena. Mas quem conhece o caminho da oração não se preocupa com nada, porque sabe que através da oração experimenta a resposta de Deus. Veja aí Salmo 65 e o verso 2: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Deus não escuta a oração, porque escutar é só perceber o som. Ele ouve, ele dá crédito, ele interpreta a oração que está sendo feita. Isaías capítulo 56, versículo 7, tem outro texto aí: também os levarei ao meu santo monte, os festejarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Talvez tem pessoas hoje que não são crentes aqui, talvez tem pessoas hoje que não são assembleianas, não são da comissão, e eventualmente pode até fazer uma oração aqui nesta noite, e Deus ouve ou não a oração dessa pessoa? Ouve. Deus não olha para a religião, para a cor de cabelo, para o endereço. Ele olha se o teu coração é sincero. Agora, se o teu coração não é sincero, Deus ele nem olha. A Bíblia diz que ele vira o rosto para você. Olha, irmão, uma pessoa virar o rosto para você, você já perde a paz. Imagina Deus virar o rosto para você. É para perder a esperança. Mas se o coração é sincero, como a mulher que estava na casa de Simão e já foi citada pelo pastor Jalmi, que era uma prostituta, não era digna nem de apertar a mão de Jesus, mas ele parou a festa e o texto diz que ele virou o rosto para a mulher e olhou para ela. Ele não olhou para o dono da casa que era crente, mas olhou para a pecadora, porque o coração dela era sincero e verdadeiro. Se você nesta noite veio só para ver, só porque o pastor mandou, só porque tem que cumprir o compromisso, na sua vida não acontecerá absolutamente nada. Mas se você, antes de chegar, quando estava, quem sabe, passando a roupa, escolhendo o sapato, penteando o cabelo, ainda em casa já estava dizendo: Jesus, eu não tenho nem condições de ir, mas eu vou me esforçar, me recebe quando eu chegar naquele lugar, aceita a adoração que eu vou te entregar, Senhor, escuta a minha oração. Tu nem começou a orar e no princípio da tua súplica já saiu a ordem, porque Ele habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e quebrantado de coração que está na sua presença. Efésios capítulo 6 e o versículo 18 mostra quando a gente deve orar: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não, irmão, mas eu já orei, lá nos anos 80 eu já orei muito, mas não existe isso, não existe essa reserva de oração. Tem gente que vive dessa história de: quando eu era solteiro, quando eu era criança, quando não sei quem era vivo, eu vivia, eu já fiz muito isso. Então você vai ficar seco no meio do caminho, vai ficar parado, porque quanto mais a gente ora, mais a gente precisa, não é, irmãos? E o prazo é indeterminado. Salmo 91 e o verso 5, nós temos aí outro texto que fala sobre Deus ouvindo oração. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele, não é na festa não, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Isso aqui não é a gente dizendo eu glorificarei a Deus, não, é Deus dizendo eu glorificarei a Ele. E Deus dá glória a ninguém. Esse glorificarei aqui significa eu vou honrar aquele que ora.
que alguém chama de desocupado, de rato de igreja, barata de igreja, bajulador de pastor. Não, eu estou no altar de Deus. Eu fiz negócio com Deus. E Deus está dizendo: tu vai me invocar e eu vou te responder. Eu vou estar contigo, eu vou te livrar e ainda te honrarei, para que todos saibam que eu sou na tua vida, diz o Senhor. Isaías capítulo 58 e o versículo 9 tem uma promessa aqui para quem ora. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Vê que coisa linda. Você vai estar orando e já vai estar ouvindo a resposta de Deus antes que a sua oração acabe. No mesmo livro, capítulo 65 e o versículo 24. Olha que texto lindo. Agora isso aqui não é para todo mundo não, viu? É para quem leva a vida de oração. Isso aqui é para estar marcado aí na sua Bíblia, para quando você estiver triste, você lembrar dessa promessa. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Porque tem crente, irmão, que termina a oração, faz a oração bonita e Deus não responde. E tem crente que quando o joelho se dobrou e ele começou só a dizer Jesus, a resposta já desce. Que coisa. E o diabo que não entende diz: mas ela nem começou a orar. Tu é quem sabe, tu não sabe nada. Porque antes que a palavra chegue na tua boca, o salmista diz que ele já conhece. Agora isso aqui é para quem é sincero, isso aqui é para quem é humilde, isso aqui é para quem é mulher de oração, mulher de Deus, que vive no altar. Aí é dobrando o joelho e Deus ficando em pé, é fechando a boca e Deus bradando com poder e glória, é se curvando e Jeová estendendo o cetro e dizendo: é vitória, porque eu me agrado da tua oração. Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, capítulo 13 e o versículo 9, tem outro trecho lindo. E só são alguns, viu? E farei passar essa terceira parte, nós somos a terceira parte, pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. O problema é que não quer ser purificado, não quer ser provado. No primeiro aperto corre, na primeira prova se treme todo. Ah, Jesus, mas Ele vai provar e vai purificar. E o que é que vai acontecer? Olha a promessa para quem for purificado e provado: ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, viu? Mexa não, é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Comunhão, intimidade, relacionamento com Deus que está interessado em agir na vida da igreja. João capítulo 15, versículo 7. Tudo promessa para quem ora. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É pedir de Jeová fazendo. É pedir de Jeová criando a existência. Isso aqui não existe não, mas eu vou criar só porque ela pediu, porque ela está na minha presença, eu vou honrar. Só vive agradecendo e eu não agradeço nada. Porque não ora, não é Bíblia, não vive uma vida santa. Mas a igreja que está no altar de Deus é pedir de Jeová. Recebe, porque eu quero te dar. Pronto, acabou. Jó capítulo 34, versículo 28. A sua parte é orar e a parte de Deus é responder. Quem pode ler? Jó 34, 28. Quem lê para mim? Ninguém. 34, 28. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Olha aí, interessante é que não é o clamor do rico, né? Pelo clamor do pobre e o gemido do necessitado, eu me levantarei, diz o Senhor. O salmista diz que ele está sentado na cadeira para julgar com justiça e não retirará o direito daquele que está na sua presença. Vê que coisa linda. Ele é o teu advogado e é o teu juiz. Justíssimo. Jó disse: eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém
despreza. Ele olha para o pequeno, mas Deus não olha para ele. Ah, irmão, uma pessoa, às vezes, que é menor que você, olha para você dos pés à cabeça. Vê que besteira. Às vezes é menor que você, em alguma coisa na vida, ele olha assim dos pés à cabeça. Deus, que está no trono de glória, não olha para a gente assim. Ele olha para a gente com o olhar de Deus, que está socorrendo. Cheguei para te levantar, cheguei para te erguer, cheguei para te restaurar. Salmo 4, verso 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Você é querido e querida de Deus aqui nesta noite. Salmo 18, verso 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Salmo 34 e 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. E ele só não escuta e diz: eu imagino, minha filha, como é difícil, né? Não, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aquilo que está deixando você triste, já foi dito, eu vou repetir, já vai estar tirando, você não vai nem lembrar. Você vai procurar aquilo que está lhe deixando triste e não vai encontrar. Cadê Jesus? Eu arranquei pela raiz para você permanecer alegre na minha presença. Provérbios capítulo 15, versículo 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Pronto. Citando esses versículos, a gente só vai mais uma vez entender por que foi que Deus respondeu. Porque o povo todo se uniu e disse: vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar, porque só quem pode livrar a gente desse exército com 900 carros de ferro é o Senhor. Nossa parte é orar, jogar para a mão de Deus, lançar diante dele. E a parte dele é fazer o que, igreja? Responder. Deus vai responder, só que Deus não vai responder da sua forma, vai responder da forma dele. E aí tem que ser crente para entender o trabalhar de Deus. E agora nós vamos entrar na história propriamente dita, para os irmãos compreenderem o que foi que Deus fez aqui. Primeiro, Deus começou a trabalhar diferente do que a mente humana pensava. Toda vez que um exército inimigo se levantava, Deus levantava o que eu disse aqui no começo, Deus levantava um juiz. Só que agora Jeová levantou uma juíza. Alguém já ficou incomodado? Rapaz, tem uma coisa errada. Olha, Deus, esse cargo aqui, geralmente, quem ocupa é homem. É como que Deus falasse: e quando foi que eu perguntei tua opinião? Eu não lembro. Eu perguntei tua opinião agora, porque eu não pergunto a opinião de ninguém para poder usar. Eu já chego usando, eu já chego enchendo. Aleluia. Porque se Deus fosse depender da opinião de alguém para a gente estar aqui, aí não estava, irmão. Porque sempre vai ter alguém que vai dizer: olha, Deus, não sei se o senhor sabe, mas ela não dá não. Dá não, porque no passado ela fez isso, no passado ele fez aquilo. Eu ouvi uma história que me disseram, que alguém disse, que alguém escutou, que alguém falou, que ela é assim, que ela é assada. Mas Jeová não pergunta a opinião. Ele já chega derramando um vaso de azeite. E quando alguém vê a coroa, já está na tua cabeça. O anel de rei já está no teu dedo, o cego da mão. Eita! E tu já está sentada na cadeira. E eu não disse: pode não. Pode, porque Jeová ungiu. Agora pode. É ele que ele chamou para fazer esta obra. Porque é Deus quem escolhe, é Deus quem usa. Se alguém gostar, Deus vai lhe usar. E se alguém não gostar, ele vai usar do mesmo jeito. E Débora foi chamada por Deus para ser juíza e de quebra ainda profetiza. Jeová disse: juíza é pouco. Estão achando ruim que ela vai ser juíza? Ela vai profetizar também para alguém saber que eu sou na vida dela? Porque quando alguém se incomodar com o que Deus começou a fazer, é só o começo. Ainda vem mais coisa ainda. Eita, Deus tremendo. E Débora, embora fosse uma mulher de poder, era uma mulher simples. Porque você, minha irmã, meu irmão, obreiro, não precisa ficar se afirmando sua autoridade não, porque é Deus quem mostra que é na sua vida. Não precisa você ficar se afirmando.
Deixe Deus lhe apresentar. Ela era simples. Ela consultava debaixo de uma palmeira. Ela não tinha nem escritório. Débora, teu escritório, tua secretária, tua agenda aí para marcar. Não, vai lá debaixo da palmeira que eu estou lá. Atendendo. Tu chega lá, eu falo contigo, eu resolvo a situação. Porque tem gente que para falar com ele tem que entrar numa sala, depois passar para outra sala, falar com a secretária, passar por um interfone, detector de metal, fazer um baculejo, para poder tentar falar com a criatura. Mas Débora era mulher de Deus, tinha nem aí, debaixo da palmeira, alguém chegava, ela profetizava, um casal chegava, ela dava uma palavra, vinha outra, ela dava outra palavra, ela fazia uma oração, e Deus ia usando naquela simplicidade, porque Deus gosta de quem é simples. Agora, o exército de Israel, quem chefiava era um homem, porque mulher não ia para a guerra. Hoje vai, mas ali, milenarmente falando, não ia. Mulher não pegava em lança, em espada, em escudo. Mulher ficava em casa, lavando roupa, cozinhando. Era isso que a mulher fazia, e cuidando dos filhos. Ainda hoje tem essa ideia. Imagine isso há milhares de anos atrás. Então o chefe do exército era Baraque. Vocês conhecem a história. E aí Deus vai dar a ela a estratégia de guerra. E Baraque vai chegar para ela, vê que coisa, né? O chefe de guerra vai pedir permissão a ela. Aí disse, olha, a gente vai para a guerra. Dê aí o alvará, a liberação, para a gente poder ir guerrear, já que a senhora não vai e tal. Aí Débora profetizou, disse, pode ir. Mas o Senhor vai dar a vitória desta guerra a uma mulher e não ao homem. Baraque era crente, mas não era espiritual, porque tem uma grande diferença entre ser crente e espiritual. A igreja está cheia, mas às vezes nem todos que estão aqui são espiritual. Embora seja crente, seja salvo, entendeu? E Baraque era crente, mas não era espiritual. Por quê? Porque ele não entendeu a profecia. Ele raciocinou, bem, mulher não vai para a guerra. Se ela está falando que Deus vai dar a vitória na mão da mulher, a única mulher que pode ser é ela, porque ela é juíza, ela está acima de mim. Aí ele disse, então tá bom, vamos embora. Já que a senhora está falando, vamos comigo. Ela disse, não vou não. Então ele deve ter pensado, está na vida, como é que Deus vai dar a vitória a uma mulher então, se ela não vai para a guerra? E nenhuma mulher mais vai. Mas Deus vai criar a situação. Ó irmão, Deus vai fazer tudo tão encaixado, tão perfeito. Tu não vai precisar sair do teu lugar não. A vitória vai chegar na tua mão, onde tu está. Perca a sua paz não, permaneça no seu lugar, porque a vitória vai chegar igual um Sedex. Até o correio erra o endereço, mas a bênção de Deus não. Pode estar dormindo, ele acorda e diz, recebe, cheguei para te abençoar e para cumprir a minha palavra. Escuta. Aí é que está o problema. Deus vai dar a ela a estratégia de guerra. E nós vamos ver aqui alguns versículos para poder entender isso aqui. Capítulo 4, versículo 7. Olha o que Deus está falando. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, que era o inimigo, capitão do exército de Jabim, com os seus carros, com a sua multidão, e o darei na tua mão. O ribeiro de Quizon, irmão, era no finalzinho de um vale. Duas montanhas, uma do lado do outro, e aqui no meio, ó, passando o ribeiro. Pior lugar para se lutar na vida, uma luta, é no vale. Porque não tem para onde correr. Não se luta em vale. Mas Deus faz isso. Lembra também quando ele quis dar vitória a Josafá? Numa época que não tinha GPS, mas Jeová mandou a localização para Jaziel. Quando Deus tomou ele em profecia, e ele disse, eles estão vindo, e a gente vai pela ladeira de Ziz. Deus deu a localização, está lá em 2 Crônicas, deu a localização aonde o exército inimigo estava, e disse para o povo, vocês emparelham do dia, que quando ele chegar é só para cantar e ver o livramento que o Senhor deu lá. Aí ó, Deus deu a localização para onde era Perizinho, vai para o ribeiro de Quizon, que eu lá vou dar vitória. Deus não vale, se não for espiritual não vai. Não, bota uma planície, bota num plano, qualquer coisa a gente pula, come. Mas um vale, Jeová, no estreito, é
porque é nesse estreito mesmo que ele vai dar vitória, para que a glória seja dele e não seja nossa. Agora veja o que foi, irmão, que Deus fez. Isso é uma coisa linda. Esse povo de Canaã, eles acreditavam que o Deus deles controlava o clima, a chuva e o sol. Nós lembramos lá daquele caso de Elias no Monte Carmelo, que ele fez um desafio ao Deus deles, que também era o Deus lá no Monte Carmelo, o Deus de Baal e Azera, era um Deus também que controlava as condições climáticas. Esse povo aqui também acreditava que o Deus deles dominava o sol e a chuva. E esta época que isso aqui aconteceu era verão. A previsão não era de chuva, calor de Torá, até porque era deserto. Sol, sol e sol. Só que Deus, quando quer mudar, Ele muda também até o clima. Sim ou não? E Deus já tinha mostrado que quem domina o clima é Ele. Josué, capítulo 10 e o versículo 11, nós vamos ver Gideão vencendo uma batalha com a ajuda da natureza, porque Deus comanda a natureza. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. Foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que aqueles que morreram por espada. Quando Deus quis dar vitória a Josué, os soldados não tinham trabalho nem de lançar a espada. Caiu uma pedra do céu, batia na cabeça e eles morriam do exército inimigo. Deus tem, irmão, facilidade para trabalhar, porque para Deus nada é difícil. O que você menos imaginar, Deus usa para lhe dar vitória. Salmo 18, versos 9 a 15, nós vemos Deus aí usando a natureza também para dar vitória. Abaixou os céus e desceu, a escuridão estava debaixo dos seus pés. Montou no querubim, voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasa